Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live diária. Como de costume, se você estiver me vendo bem e me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. E aí, pessoal, como vocês estão? Bom dia! Chegamos então aqui a mais um dia aqui no Instagram, dia 5 de dezembro, e essa é a nossa live número 91. São 91 lives aqui no Instagram e hoje nosso novo horário, né? O horário das 7 horas da manhã. Então, para essa reta final, como eu tinha marcado aí, são 100 lives. A meta era 100 lives ao longo desse ano de 2023, nesses últimos 4 meses. Quando eu comecei foi dia 1º de setembro. Chegamos então à reta final das nossas 10 últimas lives e aí acabei tendo essa opção de fazer essa alteração de horário para fazer um experimento aqui com vocês. Então, a partir de hoje até a nossa última live, a 10ª live, que eu acredito que vai ser ali pelo dia 18, 19, a gente vai estar realizando nesse horário das 7 da manhã. Né? Tinha conversado antes com algumas pessoas que estavam presentes às 6 horas da manhã, falaram que para elas não alterariam em nada, então seguimos aqui às 7 horas da manhã. E qual é a proposta dessas lives, dessas 10 últimas lives, né? Eu procurei trazer aqui uma divisão dos 3 principais pilares que a gente trabalhou ao longo dessas 90 lives, que a primeira delas é o amadurecimento da nossa personalidade, que é algo muito mais voltado para a nossa forma de pensar, para a nossa forma de ver o mundo. Segundo, a comunicação, a nossa forma de se comunicar, aquilo que a gente fala. E terceiro, é a construção de hábitos, que é aquilo que a gente faz. Tudo coisas que estão sob nosso controle, né? Eu vivo aqui sempre falando, a gente precisa focar naquilo que está sob nosso controle e não ficar com essas idealizações, com esses fetiches de coisas que a gente não controla. Então, se a gente está falando de coisas que a gente controla, nada melhor do que a gente falar sobre aquilo que a gente pensa, está sob nosso controle, sobre aquilo que a gente fala, aquilo que a gente comunica, que também está sob nosso controle, e aquilo que a gente faz, né? A nossa forma de agir, que também está sob nosso controle. Então, essa série de lives, essas 10 últimas lives vão ser voltadas para uma divisão desse tema. Então, preciso muita calma no sentido da gente fazer a conclusão de um determinado tema. A gente vai precisar de mais de uma live. Então, hoje eu vou estar fazendo uma abertura, depois amanhã eu vou fazer uma continuação e depois na terceira live a gente faz o fechamento. Então, hoje a gente vai estar fazendo uma abertura de olhar mais voltada para essa questão da nossa forma de pensar, do amadurecimento da nossa personalidade, que é uma coisa que eu venho trazendo há muito tempo aqui. Então, para a gente falar sobre personalidade, para a gente falar sobre amadurecimento, a gente precisa fazer uma abertura de olhar para a nossa forma de ver, né? Para entender como que isso se manifesta na gente, né? Para que depois a gente possa fazer uma continuação e depois a gente possa fazer uma conclusão. Então, para isso a gente vai primeiro, nessa primeira live de hoje, a gente vai fazer o que eu chamo de uma abertura de olhar para entender como que isso vai se processando, como que as coisas vão acontecendo, e por isso que eu escolhi como título dessa live, Experiências e Significados. Então a gente vai estar fazendo uma abertura de olhar para isso, para depois dar uma continuidade e depois fazer um fechamento. Vai ser assim nessa primeira parte, a questão da nossa personalidade, do amadurecimento da nossa personalidade. Vai ser assim depois na parte da comunicação e vai ser assim depois na parte da construção de hábitos, né? Então, o que eu trago aqui para vocês hoje? A gente precisa primeiro, para fazer essa abertura de olhar, entender como que as nossas experiências, como que os nossos significados, eles vão se articulando e isso vai ajudando na construção da nossa personalidade, né? Então, eu sempre vivo dizendo aqui que a vida ela vai se dando entre uma articulação com aquilo que acontece externamente, com aquilo que acontece no campo material, ou seja, a nossa experiência física, nosso corpo, tudo que está acontecendo aqui fora, as nossas experiências, né, os acontecimentos, os fatos, por assim dizer, e a articulação com os significados que eu vou dando para essas experiências, né, que é o meu mundo interior, ou seja, de um lado eu tenho os fenômenos que são as manifestações corporais, que é esse mundo físico, que é tudo aquilo que está acontecendo. Em outro lado eu tenho as manifestações interiores, que é como se fosse um espelho, ou seja, as impressões que eu faço
sobre esse mundo material que eu estou instalado. Todos nós estamos aqui instalados nesse mundo material e conforme essas experiências vão acontecendo, conforme esses fatos, conforme essas manifestações corporais vão acontecendo, eu vou percebendo elas de alguma forma, eu vou fazendo impressões, eu vou tendo um espelho, né? Como a minha imagem refletindo no espelho. E no meio de tudo isso existe um elemento integrador, é um elemento que integra essa coisa de fora com aquilo que está dentro, que seria a nossa percepção, por assim dizer, a forma que eu estou percebendo isso acontecendo e que eu vou integrando isso dentro de mim. Então, tudo que é uma experiência material deixa, de certa forma, alguma referência em algum lugar em mim. Tudo que está acontecendo materialmente, né? Tudo que está acontecendo no campo das experiências, acaba, de certa forma, deixando uma referência. E isso é desde o começo da nossa vida. Isso desde que a gente nasce, a gente já tem essas experiências e isso vai trazendo referências das quais a gente pode se agarrar, né? Então, o bebê lá, ele já vai aprendendo. Quando ele chora, né, a mãe vai lá, alimenta ele, né? Ou o pai vai lá e troca a fraldinha dele, enfim. Os pais que estão ali cuidando dele vão lá e vão atender ele conforme ele vai se manifestando, né? Então, ele já vai aprendendo ali como que ele faz para ser atendido, né? Então, isso vai desde o começo da nossa vida até a nossa fase adulta e muitas vezes até o final da nossa vida. Óbvio que no começo da nossa vida é onde a gente está construindo ainda as nossas crenças, a gente ainda está construindo aquilo que a gente acredita, para depois para que depois isso vá se tornando de certa forma mais inconsciente. Mas é importante a gente entender que é assim que as coisas se articulam. E por que é importante a gente entender isso? Porque quando eu falo aqui sobre personalidade, sobre amadurecimento, a gente precisa primeiro fazer uma abertura de olhar para entender isso. O nosso amadurecimento, a nossa personalidade, a nossa forma de encarar a vida, ela não vem do nada, né? Ela não é um bilhete da sorte para alguns e para outros o bilhete do azar, digamos assim, né? Então, tudo depende muito desses elementos que eu estou falando aqui, primeiramente, né? Então, sabendo disso, entendendo que tudo se dá dessa forma, essa integração entre o mundo material e esse mundo interior, a minha percepção, a forma que eu vou integrando isso, quando a gente fala sobre amadurecimento, a gente está falando sobre entender o mundo de uma forma onde eu não acabe tendo sofrimentos que não são cabíveis naquele momento, né? O que é uma pessoa imatura? Uma pessoa imatura é aquela pessoa que acaba transformando tudo em drama. É aquela pessoa que acaba olhando um certo tipo de desafio como se fosse um problema gigantesco, como se fosse o fim do mundo. É aquela pessoa que ela ainda não está assumindo os seus BOs, ela está, de certa forma, olhando para tudo como se fosse o fim do mundo e muitas vezes colocando a carga em cima das outras pessoas, né? Então, para isso, a gente precisa ter uma abertura de olhar para como essas coisas se articulam e também entender que é daí que muitas vezes vem essa fonte de sofrimento, né? A fonte de sofrimento, ela vem de uma dessas duas coisas, ou é aquilo que está acontecendo, alguma matéria que está disfuncional, realmente alguma coisa que está acontecendo no mundo material, né? Então, isso muitas vezes a gente pode olhar na prática mesmo, algo que está acontecendo, poxa, eu estou tendo algum impedimento de fazer alguma coisa que eu gostaria de fazer, ou às vezes isso também pode se manifestar muitas vezes na nossa saúde física, né? Por isso que todas as vezes que algum cliente chega falando, poxa, eu estou meio desmotivado, eu estou cansado, estou sentindo um cansaço exagerado, não estou vendo sentido muito na vida. Uma das primeiras coisas que normalmente um profissional pede para ele fazer é fazer alguns exames para ver como que estão as vitaminas do seu corpo, né? A gente não pode deixar isso de lado, a gente também é uma composição corporal, né? Apesar de que muitos acham que a gente é só um corpo, mas de fato ele é um elemento importante na nossa vida. Então, muitas vezes é importante tu olhar como que está essa questão da tua saúde, uma vitamina D, uma vitamina B12, às vezes uma ausência desse tipo de vitamina pode estar causando também algum tipo de cansaço corporal demasiado. Agora, quando isso tudo está certo, quando isso tudo está indo muito bem, quando isso tudo está regulado, quando não tem nenhum tipo de situação acontecendo no mundo externo,
A outra coisa que pode estar acontecendo é aquilo que eu acredito. A fonte de sofrimento pode estar vindo daquilo que eu acredito, alguma crença disfuncional. Lembra, né? Essa crença é criada a partir do momento em que eu faço essa integração com o que eu estou vendo fora, com aquilo que eu estou colocando para dentro, com os significados que eu estou dando disso. Então, pode vir dessa forma, de como eu estou percebendo aquilo que eu acredito e aquilo que está acontecendo. Então, são praticamente essas duas fontes de sofrimento. Ao saber disso, né, eu preciso entender, poxa, por que é que eu olho para a vida de uma pessoa, muitas vezes, que tem aquele mundo material funcionando muito bem, né? O que é o mundo material funcionando muito bem? A pessoa tem dinheiro, ela tem os recursos, ela tem uma família muito bem estruturada, ela mora numa cidade ali onde ela tem os recursos e ainda assim ela tem aquele sentimento de vazio, por assim dizer, né? Então, quando a gente olha para aquilo ali, a gente vê que, poxa, o mundo material daquela pessoa, ele está totalmente ordenado, está tudo certo e ainda assim ela tem esse sentimento de vazio, obviamente é porque essa articulação que ela está fazendo, né, esse significado que ela está dando para essas experiências, estão desordenados. Senão não teria como ela estar com esse tipo de sofrimento. Se o mundo físico dela, se o mundo material dela está todo ordenado e ainda assim ela tem essa sensação de vazio, é porque alguma percepção, alguma coisa que ela acredita está desordenada. Porque de outro modo, por outro lado, a gente consegue ver também, eu sei que não é muito difícil a gente ver muitos exemplos de pessoas que têm esse mundo material desordenado, que talvez ela não esteja com esse mundo material funcionando tão bem quanto esse primeiro exemplo que eu dei. Então, sei lá, a pessoa ela não dispõe de muitos recursos, ela tem uma família que está ali um pouco desorganizada, que tem alguns BOs, que tem alguns problemas acontecendo. Por outro lado, ela não tem esse sentimento de vazio que eu dei no primeiro exemplo. Ela consegue ter um sorriso no rosto, ela consegue ter uma alegria, ela consegue servir, ela consegue ser útil, ela consegue estar com a cabeça erguida no seu dia a dia, vivendo de uma forma digna, enquanto o primeiro exemplo acaba não sendo. Ou seja, essa primeira pessoa ela tem uma certa desordem no seu mundo material, porém, dentro dela, ela não tem esse sentimento de vazio, ela está com isso muito bem ordenado. As percepções que ela tem do mundo, elas estão mais baseadas na realidade e por isso ela tem uma personalidade mais madura. Então isso já para a gente fazer essa abertura de olhar, para a gente perceber que tudo depende muito dessa articulação que a gente faz entre aquilo que está acontecendo externamente e aquilo que está acontecendo internamente. E aí a gente passa para o segundo ponto, que é como que essa nossa personalidade ela vai se formando, né? Eu já vi várias definições sobre personalidade, né? Principalmente na faculdade de psicologia, existem professores que falam que a personalidade é uma coisa, outros que falam que é outra. E a melhor definição que eu encontrei sobre personalidade, óbvio que foi uma metáfora, nada melhor do que metáforas para a gente entender, para a gente ter uma melhor compreensão, né? E foi um professor uma vez que nem foi na faculdade, foi num outro curso paralelo que eu fazia, ele deu uma definição sobre como que a nossa personalidade vai se formando e vocês vão ver que isso tem uma ligação muito forte com essa abertura que eu fiz. Então, como que essa nossa personalidade ela vai se formando? Ele usou a seguinte metáfora, imagina aqui que existe um pano branco, tá? Imaginem aqui um pano branco, imaginem aqui uma agulha, imaginem uma linha, vamos colocar essa linha com uma cor para ficar mais ilustrado, ela tem uma cor dourada e através dessa agulha e dessa linha a gente vai fazer um bordado nesse pano branco. Então o que ele estava querendo dizer com isso? Ele estava dizendo que o pano branco é a pessoa, somos nós, a nossa essência, como a gente vem no mundo. Todos nós, quando a gente vem no mundo, a gente não vem ainda com nenhum significado, com nenhuma experiência tendo acontecido, então nós somos uma pessoa, nós somos uma essência. Esse é o pano branco, tá? Aí depois a gente tem essa agulha. Essa agulha, ela é como se fosse as nossas escolhas, né? A nossa atitude perante ao mundo, né? A nossa forma de pensar. Então, essa agulha, ela pega essa linha dourada, vamos dizer assim, e vai passando pelo pano branco. Essa linha dourada são as nossas experiências. Então, nesse momento que eu tenho a união da agulha com essa linha dourada, eu tenho uma união da minha forma de pensar, dessa percepção,
com as minhas experiências. E aí eu junto esses dois elementos e vou passando nesse pano branco, né? E aí depois que eu tenho esse desenho formado, que eu tenho esse bordado formado, aí eu tenho o que a gente pode chamar de personalidade. Isso explica muito essa abertura que eu fiz no começo, porque eu estou falando o que? Sobre a integração que a gente faz entre o mundo externo e aquilo que está dentro da gente. E é assim que vai se formando a nossa personalidade. Isso explica porque existem pessoas que dão conta de coisas muito difíceis e pessoas que não conseguem lidar com problemas cotidianos, com problemas banais, que sofrem em demasia com coisinhas pequenas, porque não está sabendo fazer bem essa articulação, esse desenho no bordado, ou seja, não está sabendo construir uma personalidade madura. E aí a gente pode caminhar por diversos campos, né, para poder falar um pouco mais sobre isso, ainda que seja um pouco de achismo, mas existem hoje alguns elementos que trazem à tona essa forma de pensar, né? O que dizem muito por aí que hoje a gente vive em tempos que são muito fáceis, né? Tem até uma frase que eu vejo o pessoal falando bastante por aí, que tempos difíceis formam homens fortes constroem tempos fáceis acabam proporcionando homens frágeis e homens frágeis constroem tempos difíceis, né? Então, não dá para negar que a nossa geração vive um tempo fácil. Tempo fácil em relação a quê? Em relação à tecnologia, em relação a dispor de recursos que antigamente os nossos avós, os nossos pais, em muita parte do tempo, acabavam não dispondo, né? Eles não tinham a tecnologia, por exemplo, de abrir um celular agora aqui e abrir uma câmera para poder falar com mais pessoas. Eles não tinham a tecnologia de apertar um botão no celular e a comida ser entregue na sua casa, né? Muitas vezes não dispunham de recursos mais básicos, né, possíveis. Eu lembro da minha infância, assim, na casa dos meus pais não existia ainda nem banheiro, né? Então era tudo, as ruas eram com esgoto a céu aberto, não tinha pavimentação. Então hoje a gente dispõe, não tem como negar isso, né? Em termos tecnológicos, em termos de facilidades, a gente vive hoje num momento em que a gente tem muito mais facilidade do que os nossos avós. Sem contar que na época dos nossos avós, dos nossos bisavós, existia ali muito mais essa coisa de guerra. Hoje a gente vê ainda aqui, que bom, aqui no Brasil a gente está vendo isso tudo ainda de longe. Apesar de a gente estar vivendo novamente um momento em que isso está acontecendo, ainda é muito distante do que era antes, né? Antes era realmente as pessoas tinham que ir para aquilo ali e não tinha escolha. E o nosso país viveu muito disso, né? E hoje a gente não tem isso, né? Então isso vai explicando um pouco dessa coisa de a gente estar vivendo em tempos fáceis, e tempos fáceis vão fazendo pessoas frágeis. Frágeis por quê? Porque no mínimo de esforço que precisa fazer para conquistar algo, já acha que está muito difícil. Ou no mínimo de perda que se tem, né? Ou se alguém me critica por algo que eu fiz de errado, ou se eu perco alguma coisa que eu possuía materialmente, já é motivo de sofrimento. Se um relacionamento acaba, já é o fim da vida. Se eu sou despedido do emprego, o mundo acabou. Isso se dá muito hoje, se explica muito que está se dando por conta desses tempos fáceis, né? Desses tempos frágeis. Esses tempos fáceis que vão tornando pessoas frágeis. Isso vai impactando diretamente na construção da nossa personalidade, né? Então, por isso que a gente precisa voltar a fazer um trabalho de olhar para as coisas, para a realidade como ela é, para entender que sim, a gente tem essas facilidades, mas nem por isso a gente deve deixar de preencher a nossa vida de sentido, né? Nem por isso a gente deve olhar para a vida como algo vazio, porque a gente tem a oportunidade de fazer isso de forma ativa. Já que está tudo muito bem ordenado no campo material, que a gente tem esses recursos, que a gente tem essas possibilidades que antes não tínhamos, só existe uma forma da gente fazer a nossa vida acontecer, que é escolher, através da nossa liberdade de escolha, fazer o bem, que é escolher fazer o nosso melhor a cada instante, né? Porque se a gente fica realmente acomodado nesse mundo material, toda vez que vem um tipo de desafio, toda vez que vem uma pedrinha no nosso caminho, a gente acaba se desestabilizando. Se a gente não busca aquilo que eu chamo de arte de improvisar, de todos os dias se colocar numa posição
de quem está buscando ser melhor, de quem está buscando fazer melhores escolhas, a gente acaba pegando desprevenido muitas vezes com as coisas difíceis que vêm. Enquanto se a gente está se desafiando, a gente está, o que muitos chamam aí de construir aquela fortaleza, né? De construir aquela casca que vai ali vivendo no seu dia a dia, se colocando em situações difíceis, né? Tenho no meu grupo de amigos, no meu grupo de colegas, o pessoal ri muito quando eu falo da coisa do banho gelado, né? E eu tiro um pouco dessa mística, dessa coisa é como se fosse um milagre. Tome banho gelado e sua vida vai mudar. Não é nada disso. Mas eu entendo essas situações desconfortáveis, como, por exemplo, tomar um banho frio, como, por exemplo, tomar um café sem açúcar, muitas vezes como uma forma de se desafiar, poxa, encarar coisas desconfortáveis para tu se acostumar, para que tu não fique reclamando de coisinhas o tempo todo, sabe? Então, é uma forma da gente conseguir estar ali se colocando numa situação desconfortável. O nosso corpo, ele busca essa homeostase, e aí ao longo do dia tu vai equilibrando essas coisas que estão muito fáceis na tua frente, e ao mesmo tempo tu vai se colocando em situações difíceis, desafiadoras, para tu parar de reclamar, porque no fim das contas, se tu não consegue minimamente encarar tomar um café sem açúcar, que é uma coisa tão banal, uma coisa totalmente ali à disposição, que tu não vai morrer por causa disso, tu não consegue se colocar debaixo de um banho frio, uma vez que é só água, tu não vai morrer porque tu está tomando banho frio, como que tu vai conseguir encarar uma dieta, por exemplo? Como tu vai conseguir abrir mão daquele doce que não te deixa emagrecer? Como que tu vai para uma academia levantar peso, correr, suar, se tu não consegue se desafiar nas coisas mais banais ali, entendeu? Isso é muitas vezes por causa desse costume da facilidade, essa busca o tempo todo por coisas fáceis, essa busca o tempo todo pelo confortinho, eu não quero sair do meu quentinho aqui, eu não quero... E aí, óbvio, a tua personalidade ela vai virando uma personalidade de geleia, né? Tu vai virando uma pessoa frágil, um coração molenga, tu não tem um coração de carne dentro de ti realmente, porque tu não está se colocando em situações muitas vezes difíceis. E quando eu falo de se colocar em situações difíceis, eu não estou falando aqui para tu ser um masoquista, né? Eu vou ficar aqui me flagelando. Eu estou falando que muitas vezes para a gente construir coisas realmente que trazem esse sentido, que eu falo que às vezes está ausente na nossa geração, a gente precisa se colocar numa posição de alguém que se desafia, de alguém que está buscando realmente coisas que são úteis, coisas que vão trazer sentido, coisas que podem servir na vida das outras pessoas, né? Porque se a gente fica buscando somente esse conforto, o que a gente está dizendo? Eu estou olhando somente para o meu próprio umbigo. E aí entra aquela frase, né, que o mal do mundo é o egoísmo, né? Muitos gostam de falar que o problema é o ego. Eu não gosto de usar essa palavra, porque o ego ele tem vários significados dentro da psicologia e eu não concordo que ego signifique egoísmo, né? Mas enfim, isso é um tema para outro dia. Mas quando a gente está o tempo todo olhando só para a gente, o tempo todo olhando só para o nosso próprio umbigo, tudo é sobre mim. Se alguém me olha torto é porque não gosta de mim. Se eu faço uma coisa boa e alguém não me elogia, o meu mundo acabou. Ou se alguém me elogia, eu continuo. Eu viro um refém de tudo aquilo que os outros estão fazendo. Por quê? Porque eu estou olhando só para mim. Porque no fundo eu ainda carrego uma necessidade de um afeto interior que não foi preenchido lá na minha infância. Só que a notícia não tem como voltar para a infância. Não tem como voltar para o passado e pegar de novo o colinho da mamãe, o colinho do papai, não tem como fazer isso. Então a única forma que a gente tem de construir essa personalidade madura que dá conta, que não é um peso, que não é um fardo na vida das pessoas, mas pelo contrário, é alguém que cuida dos demais, é alguém que se coloca numa posição de fazer pelos outros. Assim a gente vai construindo esse senso de sentido, esse sentido da vida. A gente vai se colocando numa posição de alguém que é útil, de alguém que serve, de alguém que constrói. E aí olha que milagre acontece. Parece que como num passe de mágica, essas dorezinhas, esses sofrimentos que num certo ponto eram por coisas que, se a gente for ver, não faziam o menor sentido, eles vão se dissipando. Eles vão sumindo aos poucos. Por quê? Eu estou mudando a minha camada de motivação. Eu estou mudando o meu olhar, eu estou articulando de outra forma as experiências que acontecem com a minha percepção,
Ou seja, eu estou pegando essa agulha e essa linha e eu estou construindo um bordado mais bonito no fim das contas. Eu estou construindo uma imagem, um bordado que vai fazer uma grande diferença. Para isso a gente precisa se colocar nessa posição de alguém que para de ficar tendo esses afetos interiores, né? Algumas pessoas ficam dizendo, às vezes quando eu trato isso em sessões, as pessoas às vezes entram nesse questionamento, mas isso não seria uma falta de sensibilidade se eu perco essa coisa de ficar tendo esse afeto, tendo essa emoção? Olha, é que existe uma certa confusão entre a sensibilidade e a carência, né? Tu perde a sensibilidade quando tu deixa de olhar para o próximo com um olhar de quem se importa. Esse é o tipo de sensibilidade que a gente precisa ter. A gente precisa, de certa forma, ter um certo cuidado de como a gente trata as pessoas. A gente deve tratar as pessoas com respeito, com carinho, né? Com dedicação, com atenção. Ora, se eu estou o tempo todo aqui falando para a gente focar no momento presente, para a gente estar presente naquilo que a gente está fazendo, para a gente escolher o tempo todo, estar inteiro naquilo que a gente está fazendo, poxa, existe uma forma maior de sensibilidade do que essa? Sensibilidade no sentido de eu estou olhando, eu estou vendo, eu estou ouvindo, eu estou sentindo, eu estou ali presente. Esse é o maior tipo de doação que a gente pode entregar na vida das pessoas, na vida do outro. Esse é o tipo de sensibilidade que a gente tem que ter. Agora, quando a pessoa fala, não é perder a sensibilidade no sentido de carência, no sentido de afeto, é quando eu falo aquela pessoa que se afeta com tudo. Né? Tem uma reunião, as pessoas estão ali conversando, ela já acha que é uma ofensa, né? Ela acha que tudo é sobre ela. Acontece um problema na empresa, ela já fica pensando, mas será que não vai ter problema para mim? Ela só está pensando nela o tempo inteiro. Ela é aquela pessoa que alguém chama para fazer algum tipo de atividade, a primeira coisa que ela fala é, isso não é para mim, eu não sou pago para isso, faz vocês aí, eu não fui contratado para isso. É uma afetação, muitas vezes é uma vergonha de ver pessoas de 30, 40, 50 anos se colocando numa posição dessa, uma posição de bebê, uma posição de criança, uma posição de uma pessoa que está ali só sentado querendo o seu conforto, só querendo receber, só vem a mim, e eu não entrego nada para ninguém. Quando eu entrego, eu acho que eu estou fazendo demais. Esse é um tipo de personalidade que acaba sendo imatura. E aí depois essa pessoa não sabe por que ela está sofrendo. Ela não sabe por que o tempo todo ela tem... o tempo todo dói, tudo está doendo, né? Ela tem um tipo de probleminha, se a esposa liga reclamando, ele já estraga o dia, ele já começa a ficar de mal com todo mundo. Mas é óbvio, meu filho, tu está olhando só para ti, só o que tu consegue olhar é o teu mundo interior, tu só está olhando para o teu umbigo. É óbvio que qualquer coisinha que acontecer, é óbvio que qualquer probleminha que acontecer, qualquer ligaçãozinha desconfortável, tu vai sofrer. Porque tu não se coloca em situação de alguém que está construindo, de alguém que está fazendo pelo outro, de alguém que está fazendo pelo teu trabalho, né? Tu está fugindo daqueles compromissos que fazem a tua personalidade ser uma personalidade mais madura. Tu está fugindo daquelas dificuldades, tu está fugindo daquelas escolhas que tu precisa ter para se colocar numa posição de alguém que está de fato amadurecendo, né? E aí eu fecho aqui com uma reflexão para a gente se encaminhar para o final, que aí, humildemente, é a minha opinião do porquê que isso está acontecendo, né? Que eu já trouxe aqui esse elemento da questão dos tempos fáceis que a gente está vivendo, mas eu acho que também falta uma certa abertura de olhar para algo que vai além desse nosso mundo material. E aí eu tenho muito cuidado ao falar disso, porque tem pessoas que nesse momento torcem muito o nariz porque acham que mas aí já está indo para uma conversa um pouco mais metafísica. Tudo bem, eu só estou fazendo eu só estou colocando aqui uma opinião, e aí se essa opinião fizer sentido na tua vida, tu começa a ter esse olhar, tu começa a experimentar e ver se a tua vida vai melhorar ou fazer isso ou não. Que é o seguinte... a gente precisa ter uma certa compreensão de que a gente não é só também esse mundo corporal, né? Se a gente tem essa consciência dentro de nós, né? Se a gente vê que a gente está habitando dentro de um corpo e que isso aqui é finito e que uma hora vai acabar, mas que dentro da gente a gente tem uma consciência, a gente pode observar também que a gente não é só esse mundo material,
porque a gente não é só esse corpo, a gente também é o que muitos chamam de espírito ou alma. Enfim, existe literaturas que dão a diferença entre uma coisa e outra, mas o que eu quero te dizer nesse momento é que, além desse mundo corporal, desse mundo material, existe também o nosso mundo espiritual. E eu nem estou falando aqui a partir da religião, a partir da fé, eu estou falando de coisas que a razão dá conta de explicar. Porque pensa o seguinte, o que nos diferencia, de certa forma, dos animaizinhos, né? Por mais que os animaizinhos sejam fofos e tudo mais, o que nos diferencia deles? Essa nossa consciência da qual eles não têm. Por que eles não têm? Qual é um exemplo que ilustra muito isso? Como que vocês chegaram aqui exatamente às 7 horas da manhã? Porque eu fiz um comunicado, porque vocês sabiam, ou porque talvez vocês chegaram aqui realmente do nada, do acaso, porque viram ali que tinha uma live acontecendo. Mas eu sei que um ou outro olhou para aquilo ali, para aquele horário e disse, poxa, hoje a live vai ser às 7 horas da manhã, não vai ser às 6. Então eu me organizo para abrir às 7 horas da manhã. Isso, o animalzinho, o nosso bichinho ali de estimação, ele não tem como fazer. Tu não tem como dizer pro Totó lá, Totó, amanhã às 7 horas eu vou te levar no pet, esteja pronto que às 7 horas eu vou te levar no pet shop. Não tem, ele não vai fazer, porque ele não tem essa consciência, ele é instinto. Por mais às vezes que a gente possa dizer que o bichinho ele é inteligente, ele tem ali a sua intuição, mas ele não tem essa consciência, né, de conseguir definir conceitos. Poxa, 7 horas eu vou estar pronto, 7 horas eu vou estar numa live. Então, isso mostra pra gente que existe algo que está além do nosso corpo, né, que é essa nossa consciência. Se a nossa consciência está além do nosso corpo e o corpo aqui, que é a matéria, é algo que é durável, a gente possui algo que é imaterial e que é durável, é algo que dura para sempre, que é a nossa consciência, né? Se o corpo, se a matéria é tudo aquilo que se decompõe, é tudo aquilo que fica para trás com o tempo, a nossa consciência é o que nos separa dessa nossa matéria, essa nossa consciência é o que é durável. E aí, por que eu estou fazendo toda essa abertura? Para a gente encaixar nesse nosso tema que eu abri anteriormente. O que está fazendo com que a gente se torne pessoas frágeis? É esse nosso olhar somente para aquilo que é material. A gente, ao longo do tempo, está esquecendo que a gente é algo além da matéria. A gente está esquecendo que a gente é também uma consciência. E é essa consciência que é algo realmente que é durável. E aí, se eu foco somente no que é material, e óbvio que os tempos de hoje mostram que é muito mais fácil a gente focar no que é material, devido a todas essas facilidades que a gente tem. É fácil eu me encantar por um iPhone 15, é fácil eu me encantar pelo carro da moda, é fácil eu me encantar pelo corpo dos sonhos, com tantos recursos hoje que se tem para a gente alterar até mesmo a nossa estética. Então, é um tempo em que a gente está olhando demais para aquilo que é material, para aquilo que é corporal. E aí, se eu olho demais para isso, por mais prazeres que eu possa atribuir à minha vida, eu esqueço dessa parte que não é material, que muitos chamam de espírito, que é a nossa consciência, que é olhar para algo mais elevado. Eu me distancio cada vez mais disso. E quanto mais eu me distancio disso, mais eu vou tendo esse sentimento de vazio dentro de mim. É meio que um paradoxo, né? Mais facilidades eu tenho aqui no meu mundo material, mais eu vou tendendo a me afastar do mundo imaterial, do mundo espiritual, e mais eu vou tendo ausência de sentido. Ora, por que é ausência de sentido? Porque isso aqui acaba. Isso define o sofrimento do homem, o sofrimento da mulher, o sofrimento da pessoa. Se eu estou totalmente apegado a algo e eu sei que esse algo vai acabar, por mais que eu não reflita sobre isso, que a gente não quer falar sobre morte, sobre finitude, isso tem sempre um desespero constante dentro de mim, porque aquilo que eu acho que é tudo que eu tenho vai ser tirado de mim uma hora, né? E aí a gente vê muitos estudos com médicos aí, tem uma senhora lá da Austrália, não me lembro o nome dela agora, Elizabeth alguma coisa, que fez um estudo com pacientes terminais, e ela falava que chegando lá, ela fazia uma pergunta, a pergunta para a pessoa sempre, se ela pudesse ter vivido mais, o que ela se arrepende, né? De que ela teria feito diferente, e a resposta mais presente na boca dos pacientes era, poxa, o que eu mais me arrependo é que não fui eu que vivi essa vida. Eu não sei quem foi que viveu. Eu chego no fim, olho para trás e penso, poxa, não era eu que estava lá. Eu queria ter vivido diferente.
por aquela sensação de vazio, por ter dado bola para tantas coisas passageiras, muitas vezes, para tantas coisas que eram fúteis e não ter focado nas coisas que mais importam. Então, isso explica por que essa dificuldade nos tempos de hoje, que a gente vê da gente conseguir construir uma personalidade madura, né? Por isso que a gente vê tantos jovens aí querendo muitas vezes acabar com a própria vida, jovens de 13, de 14 anos, de 15 anos, né? Porque estão desde cedo, né, aberto ali a estímulos materiais, estímulos visuais o tempo todo nessa comparação doida, né? Eu olho para a vida dos outros, a vida é perfeita e a minha é uma droga, a minha é uma porcaria. Eu estou sempre querendo mais e mais e mais, eu não me contento nunca com o que é material. Tudo que é dado eu não recebo com um mínimo de alegria, e tudo que é tirado de mim o tempo todo é tirado, e aí eu vejo aquilo ali como uma tragédia. Isso explica. E aí a gente pode usar até em relação a isso o simbolismo da cruz, né? O que é a cruz? A cruz é um risco vertical e um risco horizontal. No risco horizontal a gente tem o tempo, né? O tempo correndo, né? O tempo passado, presente, futuro. E na linha vertical a gente tem o que é a matéria e o que é o espírito, o que é material e o que é imaterial. Se nesse tempo que acontece nessa linha horizontal é um tempo de grandes facilidades, que é o que a gente está vivendo, né? Que é aquele exemplo que eu dei antigamente, os nossos avós não tinham sequer recursos, né? Não tinham nem 0,0001% dos recursos materiais que a gente possui hoje. Eu começo a olhar, a ficar somente na parte inferior dessa vertical, que é o material. Eu começo a me impressionar tanto, eu começo a me esvair tanto por essa coisa material, eu esqueço das coisas do alto, eu esqueço das coisas que estão na parte superior da vertical, que é o mundo imaterial, que é o mundo da consciência, que é o mundo espiritual, e eu não preciso nem falar de religião aqui, nem de fé para falar sobre isso. Aqui eu estou falando coisas que a razão dá conta de ver, o nosso olho dá conta de ver. Eu começo a esquecer das coisas imateriais, eu começo a esquecer daquilo que eleva o nosso espírito, eu começo a esquecer de construir virtudes, eu começo a esquecer de focar em ser uma pessoa justa, uma pessoa honesta, uma pessoa leal, uma pessoa bondosa, porque eu estou imerso, eu estou aqui, né, num monte de escombros materiais, focando só nisso o tempo inteiro. E aí é óbvio que isso no momento vai vir o vazio, porque isso é finito, isso acaba, né? E aí eu volto àquilo que eu falava lá no começo da live. A vida é uma articulação entre essas duas coisas, não é só uma coisa. A gente precisa saber articular o que está acontecendo fora com o que está acontecendo dentro, com as nossas possibilidades de ser um ser humano melhor. É isso que vai fazer com que essa agulha pegue esse fio e vá passando pelo pano branco, construindo o desenho mais bonito, o bordado mais bonito. Essa é a personalidade madura que a gente precisa construir. E isso dá conta de acabar com muitos e muitos e muitos dos sofrimentos que a gente cria somente na nossa cabeça. Tá bom, pessoal? Então, essa foi a aula número 1 dessa série de 10 últimas lives que a gente vai fazer no ano de 2023, tá? Não estou dizendo que as lives vão acabar, vou deixar um suspense no ar aí, mas depois a gente vai ver se em 2024 a gente vai continuar ou não. Vou estar trazendo surpresas para vocês aí ao longo dos próximos dias, mas essa foi a nossa aula número 1. Eu disse que eu vou dividir em 3 aulas para falar só sobre amadurecimento da personalidade, depois mais 3 aulas para falar sobre comunicação e mais 3 aulas para falar de construção de hábitos. E depois a gente fecha na live número 100, tá bom? Então, espero que tenham gostado. Esse é o nosso novo horário, né, das 7 horas da manhã. Essas últimas 10 lives a gente vai fazer nesse horário, né? Depois deixem aí o feedback se gostaram desse novo horário. Enviem aí para mais pessoas essa live, compartilhem e comentem lá também depois quando eu deixar a gravação. E eu desejo a todos vocês uma ótima terça-feira. Obrigado pela presença de hoje, Beth. Obrigado, Cris Fonseca, pela primeira vez aí nas nossas lives também. Seja bem-vinda. Seu Jorge, Dani e Cândido. Muito obrigado pela presença, pessoal. Uma ótima terça-feira a vocês. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.